Melo, da tribuna. Declaração de líder da bancada do PCdoB, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste através da TV Câmara, hoje é o nosso primeiro grande expediente. E a gente vai falar um pouquinho do nosso mandato, o que a gente já fez, o que a gente se propõe a fazer durante esse ano. Mas antes disso, eu quero reverberar a entrevista que o prefeito deu hoje de manhã no Paim. Eu não escutei na totalidade a entrevista, vereador Iago, mas escutei uma boa parte dela, falando sobre as questões do aumento do IPTU, se os vereadores não acompanharem o veto, da questão do Vale Alimentação, e eu sou uma das vereadoras que menos estou preocupada com a retaliação, política, enfim, que possa ter, porque votei contra. Eu entendo, que 100% não seria condizente com o aumento. E fui muito clara nas minhas votações, votei contra tudo, votei contra o cargo, votei contra a questão da verba de gabinete e votei contra a questão do Vale Alimentação, por entender que tem eleitores meus que ganham menos de R$ 1.800. Tem eleitores meus que ganham um salário mínimo. Então, por este motivo, eu votei contra, fui a única nesta casa que votei contra, então não fico preocupada nenhuma com qualquer tipo de retaliação, que venha a vir da questão do prefeito. Quem tem que se preocupar realmente com essa situação é os vereadores mais da base, que votaram, se expuseram, e agora quem expõe eles é a questão do prefeito, O prefeito vem e diz que pode aumentar o IPTU, da população. E isso é grave, porque a gente entra numa seara muito complicada, quando aumenta a questão dos impostos, a gente fica realmente preocupado. E ter essa ameaça é mais complicado ainda. Fica mais chato ainda, mais complicado ter uma ameaça assim. Afinal, os moradores já vêm sofrendo com diversas coisas na nossa cidade. Eles vêm sofrendo sem a infraestrutura, sem a saúde adequada, com problemas na questão do transporte. E hoje, quando eu ouvi a entrevista do prefeito, eu achei realmente que ele ia falar de um tema que mexe na vida das pessoas, que é o transporte escolar. E aqui eu falo novamente que a gente gostaria de uma entrevista do prefeito nesse sentido, de falar exatamente sobre a questão do transporte escolar. Porque os impostos a gente está pagando e os moradores, infelizmente, de várias comunidades estão se deparando com a situação do transporte negado. Mas, passado isso, que a gente espera realmente que seja revista uma situação da prefeitura quanto a isso, a gente fala também da falta de recursos, que a prefeitura sempre diz que tem. Uma parte, vereadora. Então, o prefeito tem que se centralizar com os seus secretários e definir se tem recursos, ou se não tem recursos. Porque no final do ano, quando a gente falou sobre esse assunto aqui, não tinha recurso para nada, a gente começou a falar, logo veio a questão da festa da uva e os recursos apareceram. 6 milhões do Caixa Livre foi liberado para a questão da festa da uva. Agora a gente visita os secretários e os secretários dizem: não tem recurso, não tem dinheiro, consegue uma emenda. Então, eles têm que definir se, afinal, tem recurso ou não tem recurso. Sua parte, vereador Iago, antes de eu passar para o... Bem rapidinho, eu acredito que faz a grandeza de um homem, Nós, como todos, homem, mulher, reconheceu os erros, Eu acredito que talvez faltou uma construção na quantia do aumento ali para o servidor. Realmente é um valor exorbitante comparado lá fora, Mas também eu acredito que se o governo está tão desesperado, como a vereadora já mencionou aqui, para a festa das colheitas tem dinheiro, para a festa da uva tem dinheiro, mas agora para o servidor não tem. Mas se o governo está tão desesperado assim, se a Grégora, que estava na mesma foto lá com o Adiló, lá na Rádio Caxias, se o pessoal está precisando de dinheiro e diz que talvez vai ter que aumentar o IPTU, aqui eu posso dar a ideia deles de redução, de tirar os secretários adjuntos que tem lá, que somam 21 milhões, no qual eu vou lembrar toda
toda semana a partir de agora. E mais alguns outros gastos que eu vou pesquisar, mas são 21 milhões, né, que vai ter o custo, né, no mandato desses secretários adjuntos. Vamos retirar os secretários. E imagina, você que está em casa, que o Adiló fez um discurso populista, né, de aumento de IPTU. Imagina 21 milhões de reais, fazer um desconto no IPTU de todo mundo aqui de Caxias. Vamos descontar esses 21 milhões. É óbvio que é uma ideia utópica minha, né? Assim como o discurso dele. Não é só retirar dinheiro de servidor para girar a economia ou pagar as contas. Não é só isso. Ele que vá para outros municípios e aprenda a trazer turismo, ele aprenda a trazer empresas, gerar renda, emprego, expandir a cidade. Não é só retirar para botar em outro lugar o dinheiro. Tem outras maneiras, basta viajar. Se ele quiser, ele pega o avião, ele viaja para algumas cidades modelo. Até que Porto Alegre, Garibaldi, Farroupilha já vão ensinar ele bastante coisa. Até Flores da Cunha. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Iago. É exatamente isso. Porque a gente visitou, né, o secretário de Esporte e Lazer para falar... Não, primeiro o secretário de Gestão Urbana, o Weber, né, que a gente parabeniza diariamente aqui nessa casa. E eu fui falar com ele sobre arrumar algumas pracinhas da nossa cidade. Eles consigam alguma emenda, vereador. Eu disse, pera lá, se vamos governar com emenda, o prefeito vai ter que se desmanchar em fazer campanha para Denise Pessoa e para o Marcon aqui na cidade, né? Ou para deputados daqui que tragam recurso, porque estão fazendo governo com emenda. Fui visitar o Cadori, né, e o Michel para verificar pracinhas novas em alguns lugares. Vereadora, consiga uma emenda para nós. Gente... Então, o que a gente está fazendo com o recurso da prefeitura? Está gastando em aluguel, que a gente fala muitas vezes aqui da questão da guarda municipal, a questão do SES e tantos outros lugares. Está colocando recurso livre na festa da uva. Está gastando com subsídio, mas ao mesmo tempo a gente se depara com vários bairros da cidade sem transporte coletivo. Então, tem que se definir os recursos. A gente votou para a festa das colheitas no ano passado. Inclusive, foi falado aqui nessa Câmara que eu virava o coxo, que não podia ir na festa das colheitas porque eu tinha votado contra, agora possivelmente da festa da uva. Gente, festa da uva não se faz com 6 milhões, né? E essas coisas aí. E daí agora tem outros virando coxo aí. E vai, mas mais pra frente a gente vê. Então, quanto a isso, eu quero deixar bem claro que a nossa posição continua a mesma. Vamos acompanhar o veto do prefeito por entender que não... Né, que não é um caixa suficiente para fazer isso, ainda mais que foi prometido no dissídio que ele acompanharia para os servidores municipais a questão do Vale Alimentação da Câmara, porém, todavia, não se faz política dessa maneira, marcando uma coletiva de imprensa e colocando os vereadores contra a população por falar da questão do IPTU, né? Isso é bem complicado e quando se não tiver conversas, né? Eu até estava trocando uma ideia com o vereador Caleb, com quem a gente conversa e troca, é uma situação complicada, né, vereador? Até mesmo porque vocês foram pegos de surpresa, né? Porque a pergunta de vocês era como é que os meus assessores iam fazer, se eles iam devolver o Vale Alimentação. Teve essa pergunta, né? Se os meus assessores iam devolver o Vale Alimentação porque eu tinha votado contra. Votei contra e defendo. E agora, como vocês vão fazer? Como a base de governo vai fazer? Como vocês vão fazer, vereador Caleb? Vereadora Daiane, obrigado pela parte. Eu recebi uma ligação aqui agora, inclusive, vou ir na Casa Civil para falar sobre uma outra situação dos vetos aqui. Já antecipo, né? A senhora me trouxe a preocupação, que me preocupa também, até porque foi feito um acordo no final do ano nessa casa, na votação da LOA, e me estranha nós não cumprirmos palavra, né? Então, eu já estou indo agora imediatamente falar com o Dornelles sobre esse assunto, sobre esses 8 vetos que foram apresentados. Tenho certeza que isso não representa a posição do governo, até porque nós tratamos com palavra, né? Aquilo que nós acertamos aqui precisa ser cumprido, em que pese o fato, deixar muito claro aqui, eu não era o líder do governo na época dessa situação e lembro que estava junto quando foi decidido com o líder e vice-líder do governo na época essa situação. Voltando à questão do veto da alimentação, minha opinião já está no pioneiro de hoje, né? Ontem à tarde, André Fiedler me chamou, ontem pela manhã, enquanto líder do governo, e eu defendi. Nós precisamos fazer a manutenção do veto, o caminho, na minha opinião, é esse, por uma questão de inviabilidade econômica. Eu não vou entrar agora no aspecto se o aumento é de IPTU, se o aumento é de qualquer outra situação de taxa no município. Eu acho que o aspecto de inviabilidade tem que ser olhado. Essa costura foi mal feita lá atrás, defendo isso, porque em nenhum momento, todas as vezes em que se tentou sentar para conversar sobre esse assunto dentro dessa casa, nunca se tinha a contento uma resposta. Eu sei que Vossa Excelência, inclusive, procurou outros vereadores dessa casa dizendo que não se sentia confortável para votar, assim como a vereadora Sandra, assim como outros vereadores aqui dentro sinalizaram isso. Então, esse tipo de costura foi mal feito, na minha opinião, e a gente tem que colocar a bola no centro agora, chamar a associação dos servidores desta casa,
que diz ser não representada pelo Sindicerve, tá? Isso também tem que vir a público, porque é o que é dito pelos servidores desta casa, então eles precisam ser ouvidos. E o Sindicerve vir à mesa também, todo mundo sentar junto e chegar a um consenso. Eu acho que é justo ter um aumento. Agora, o que não dá para ser aumento de 100%. Se tivesse sido feito estruturado, lá atrás isso, nós não estaremos tendo esse desgaste agora coletivo entre todo mundo e essa animosidade entre poderes aqui, seja executivo e legislativo. Então, a minha opinião é essa. Se faz a manutenção do veto, senta todo mundo à mesa para dialogar e debater isso e faz um aumento razoável dentro daquilo que é proporcional para que a cidade entenda. Assim como se luta pelo dissídio do metalúrgico e o aumento do comércio e do serviço, também é urgente e importante que o servidor tenha o seu aumento. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb. E eu não vou passar para as minhas metas para a gente ter a declaração de líder e daqui a pouco ocupar ela oportunamente para debater um pouquinho mais com vocês. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereador.